Nem tudo que parece é. Inclusive, aquilo que parece impossível é mais possível do que a gente se imagina. Direto da redação. Aqui o homem, pô. Tá bonzinho, Vitor? Tudo bem. É por isso que a gente gosta, né? Exatamente, Vitor. Essa que é por isso que a gente gosta de futebol, exatamente por essas situações. Meu amigo, que lavada. Olha, mas o Maresca, que é o técnico do Chelsea, mas olha, nem o Luiz Henrique, se tivesse do Chelsea, faria uma estratégia tão inteligente quanto ele fez. Exatamente. E ainda deu uma declaração na Cazé TV, rasgando elogios para o futebol brasileiro. Sim. Ele teve o antídoto perfeito, né? A gente falava aqui, antes, fazendo essa prévia de como que seria essa final, a gente falou que um dos pontos que seria fundamental era o Chelsea entender que ele tinha que ser humilde o suficiente para entender que o seu futebol, para bater de frente com o PSG, exatamente, atualmente ele precisava de um futebol mais aguerrido, mais defensivo, um futebol mais reativo, como a gente gosta de falar. E o Chelsea entendeu perfeitamente isso, colocou em prática aquilo que deveria ser posto, assim, se a gente fosse jogando aquele joguinho de guerra, tal, war e tal, montou a estratégia perfeita, atacou no momento perfeito, sufocou o PSG no início, que é papel do PSG fazer, então assim, aplicou o mesmo veneno que o PSG tem e conseguiu sair com um resultado positivo. Eu acho que desse jogo a gente sai com algumas lições. Acho que a principal lição desse jogo é combata o seu adversário como deve ser combatido. Só um parênteses, Vitor. Só Chelsea e Botafogo venceram o Paris Saint-Germain. Guardadas as proporções, as estratégias foram parecidas. Exato. A questão é que o Botafogo não tem um elenco como o Chelsea capaz de agredir. Isso. Então o Botafogo, digamos, a semelhança das estratégias foi no campo defensivo. Exato. Tenho certeza que o Maresca assistiu o jogo. E ele Botafogo, falou isso. Ele chegou a citar isso. E Chelsea. Mas a receita está aí, Vitor. Isso. Eu disse, Atlético de Madrid, burro. Né? Internacional na final, burra. Sim. Porque não tinha mais aquela solidez defensiva. E o Real Madrid, burro. Entendeu? Tomou uma sapatada para dizer, calma aí, você é o maior time do mundo, mas não é invencível, não. Exatamente. 4-0 só barato, nós já falamos aqui. Então, todos os méritos do mundo para o Chelsea. Com certeza. Eu acho que o Chelsea, ele entendeu qual o estilo de jogo deveria implementar e implementou da melhor forma. O Chelsea ontem montou um esquema defensivo, mas um esquema pronto para atacar. Como? Você se defende o suficiente, mas já sabendo por onde vai sair no momento de ataque. Recuperou a bola rapidamente, você já monta a forma rápida de se atacar. Conseguiu isso explorando muito as costas do Nuno Mendes. A gente sabe que é um grande lateral, um baita lateral, mas que defensivamente tem seus problemas. Não consegue ser o mesmo lateral na defesa que é no ataque. E o Chelsea explorou bastante isso, saíram 2 gols nas costas do Nuno Mendes, e o terceiro também teve uma participação também, saindo ali pela defesa do lado esquerdo do PSG. Então assim, foi um jogo que deveria ter sido mais parelho. Eu acho que inclusive o próprio PSG meio que sufocado naquele início, não conseguiu dar a resposta que deveria ter conseguido. Por exemplo, o Kvaratskhelia não conseguiu jogar futebol ontem. Ô Vitor, só uma pergunta aqui para encaixar nesse seu raciocínio. O PSG atualmente é tão dono de si, tão confiante, nós estamos falando de futebol, não é de matemática, tão confiante de que a estratégia vai dar certo, que não tem uma saída para esse tipo de surpresa? Exato. Eu acho que esse é exatamente o ponto. E até quando a gente assiste jogos do futebol francês, porque no futebol francês, obviamente, todo mundo joga defensivamente porque sabe que o PSG sobra. Mas quando dentro do futebol francês, quando acontece de um time estar num momento mais empolgado, que vai para cima do PSG de uma forma diferente, o PSG tem mais dificuldades. Inclusive, teve alguns jogos durante essa campanha do PSG dentro lá do futebol francês que aconteceu exatamente isso. Contra times que, não vou ter medo do PSG, vou jogar da minha forma e vou dar certo. E às vezes acaba surpreendendo o PSG. Ontem eu acho que o PSG se surpreendeu de fato. Chegou ontem para uma partida onde a ideia dele é que seria dominante, que conseguiria envolver o Chelsea como deveria. E se você olhar, por exemplo, eu não vi os números gerais, eu vi os números do primeiro tempo.
foi praticamente 70% PSG toque de bola e 30% Exatamente. Chelsea. Só que esse toque de bola é um toque de bola Ineficiente. ineficiente, improdutivo. Improdutivo. E foi exatamente isso que aconteceu. Todas as vezes que o PSG tentava sair, passava do meio de campo, o Chelsea já conseguia ir para cima do PSG. Montou um time, por exemplo, na lateral direita a gente tinha o Gusto, que é um lateral que é muito mais ofensivo do que o normal, justamente para conseguir se armar nas costas do Nuno Mendes. Na lateral esquerda tem o Cucurella, que é um dos jogadores mais chatos do futebol atualmente. Não é um dos mais chatos, é o mais chato, é o pior, entendeu? É o top 1 dos chatos, mas que cumpriu seu papel segurando o Doué pela esquerda. E os zagueiros pelo meio de campo fizeram eles fizeram, na verdade, uma competição muito boa, os zagueiros do meio do Chelsea. Mas a final ontem fizeram uma final espetacular e conseguiram matar o time. Se a gente pode falar de partida perfeita, foi ontem. Exato. E a gente falava, inclusive, isso. Você não pode errar contra times contra o PSG. Porque você acaba sendo punido. A gente falava do Real Madrid. O Real Madrid, para vencer o PSG, tinha que fazer a partida perfeita. Qualquer erro era punido. Nessa diferença, Vitor, quando você tem diferenças assim, não é que o Real Madrid seja extremamente inferior. Não, se você botar lá jogador por jogador, você vê que é parelho. É parelho, até ganha o Real Madrid um pouco, o PSG ganha um pouco, mas é parelho. A questão é o momento que cada time vive. O PSG é um time pronto, o Real Madrid é um time em construção, no início. Né? Então você vai com essa história, não, nós somos o Real Madrid, vamos dar show. Foi um show do PSG. Sim. Foi pouco, 4-0, muito pouco. Então, o que é que o Chelsea, que assim como o Real Madrid, está em construção? E é um time novo, hein? Novo, bem jovem, jogadores jovens. Entendeu? Então, vamos lá. Cara, eu reconheço a superioridade do PSG. Não vou jogar 90 minutos por uma bola, por um erro. Não, eu vou fazer como o Chelsea, armar para sair, armar para não deixar chegar na minha área. E isso adotaram só com o Chelsea, mas times como o PSG, mas times como o Chelsea, Real Madrid que estão em construção, a Juventus também, vai jogar contra PSG, vai jogar contra Bayern de Munique. Time já na frente tem que adotar uma postura assim, porque senão é sal, como se diz. Exato. Vai perder, não adianta. Tem alguns times que já estão no patamar um pouco acima de preparação. O Liverpool é um time, o Bayern de Munique, o Arsenal também, o próprio Barcelona já está no nível mais acima. Então você precisa entender qual tipo de jogo você faz contra esses times. Eu acho que esse é o principal mérito do Chelsea. Jogou um jogo que deveria ter sido jogado contra o PSG e conseguiu aproveitar a chance. Eu acho que o Chelsea ontem perdeu um gol, assim, muito na cara, enquanto o PSG acabou fazendo com que o goleiro do Chelsea fosse o melhor goleiro da competição em um jogo. Ele ganhou o prêmio, e o João Pedro, que foi um dos grandes nomes do PSG jogando 2 jogos. Rapaz, como é que... Olha, o Ancelotti estava lá. Sim, estava lá, exato, estava lá. Não é possível que o Ancelotti não vai chamar o João Pedro. Não, acho que ele travou já a convocação. A próxima convocação ele já está travado. Ali é um 9 mesmo. Espécie de 9, dá para usar como 9 ali. Ele João Pedro dá para... Então, assim, é uma situação... Mas o PSG pode ser campeão do mundo ainda, né? Sim, exato. Final do ano... Ele perdeu agora a Copa do Mundo, mas pode ser campeão mundial. Que agora é o novo chamado Intercontinental, que é o famoso... E pode enfrentar um brasileiro, né? Isso, aí a gente vai ver quem é o campeão da Libertadores. Vai depender... Ele não brinca não, porque ele pode perder de novo. Viu? Então, agora o pessoal já está com os olhos já pensando nisso já. Já entenderam como é que se joga. O jogo do Flamengo veio a chave do Chelsea, aquela derrota? Porque não foi o Chelsea que perdeu, foi o Flamengo que ganhou. Exato. Eu acho que ali, naquele momento, foi a segunda rodada da Copa do Mundo. Naquele momento, a primeira rodada tinha sido assim, uma boa... um bom cartão de visitas dos times sul-americanos, sobretudo os times brasileiros, e contra o Chelsea foi a confirmação que os times brasileiros estavam na competição, estavam bem, estavam prontos para estar ali. E assim, eu não acho que aquele jogo foi... nossa, a gente jogou contra o Chelsea estava na sua grande fase, etc. Eu não acho. Eu acho que o Chelsea, de fato, estava como todos os europeus estavam na primeira fase. Deram uma segurada um pouco. Vamos fazer o suficiente. E deram até talvez um pouco assim, de preconceito contra os times. É um time brasileiro, a gente é europeu. Vou jogar contra o time da MLS, né? Então, eles de fato dão uma segurada. Apareceram algumas surpresas.
Exato, só que aí naquele jogo em específico, eu acho que o Chelsea, de fato, não jogou bem porque não jogou bem e porque O Flamengo jogou muito bem. Jogou muito bem. O Chelsea fez, guardadas as proporções, de novo, o Chelsea fez contra o Paris Saint-Germain o que o Flamengo fez contra o Chelsea, mais ou menos. Foi... Só que o Flamengo teve mais dominância. Isso, o estilo de jogo diferente. Porque eu acho que para se vencer o Chelsea, você precisa fazer o que o Flamengo fez. Você precisa se sobressair sobre o Chelsea. Ou seja, você precisa atacar, você precisa ser mais intenso. Tudo que o PSG não foi ontem. Não foi intenso, não conseguiu atacar, não conseguiu fazer com que a defesa do Chelsea sofresse, não conseguiu fazer nada disso. O Flamengo conseguiu. O Flamengo conseguiu fazer com que a defesa do Chelsea sofresse dentro da intensidade. E saiu perdendo o jogo. Exatamente. Saiu perdendo aquela partida, depois com uma grande exibição do Gerson, por exemplo, Bruno Henrique também depois que entrou, não está mais no Flamengo. Então eles conseguiram ganhar nessa intensidade do Chelsea e ontem foi justamente isso. Eu acho que um grande ponto é esse, a intensidade do Chelsea ontem para vencer essa partida que foi a principal chave. Porque o Chelsea montou o time correto, povoou o meio de campo, coisa que a gente criticou que o Real Madrid não fez, por exemplo. Ontem botou 2 jogadores. 2 jogadores no meio de campo. Ontem, só no meio de campo, a gente já tinha um que joga por 2, que é o Moisés Caicedo, e o outro que joga também por 2, que é o Enzo Fernandes. Então, só aí você já consegue jogar. Sou fã do Enzo Fernandes. Também sou fã do... Pronto, se o Cucurella é o mais chato, o Enzo é o segundo mais chato do futebol. Mas aí é o seguinte, tem diferença de talento. Exato, o Enzo muito mais talentoso. Muito mais talentoso. E o Enzo, eu não considero o Enzo chato assim. Eu acho o Enzo tem aquela marra de argentino mesmo e tal. Exatamente. Coisa que a Espanha não tem essa marra. É do Cucurella mesmo, ser chato mesmo. Ser um cara, entendeu? É aquele cara que acho que do almoço lá do Chelsea, você fica na mesa separado de todo mundo. Negócio. Mas assim, parabéns ao Chelsea, aos torcedores do Chelsea, merecido. Não tem isso. Mas o PSG não jogou. Assim, só para encerrar, assim, eu vi assim, na ESPN, eu vi um comentário, não sei se foi do Birner, interessante. Para isso acontecer, o time que é dominante precisa estar num dia ruim. Sim. E o time que não é dominante precisa estar num dia quase perfeito. Exato. Aconteceu ontem. Exato. Aconteceu. As estratégias, elas funcionam, mas funcionam com mais eficiência como ontem, quando a gente tem esse desnível. E aí vai do dia mesmo, estava ruim e tal, e vai da soberba, sim, do excesso de confiança. O Luiz Henrique entrou em campo. Assim, sou fãzaço do Luiz Henrique. Fã como técnico, fã como pessoa, como marido, como pai. É um exemplo a ser seguido por todo mundo. Luiz Henrique, mas também não dá, né? Entrar em campo e agredir. Ele foi empurrado pelo João Pedro e depois ele revidou. O João Pedro errou, então, mas exato, não justifica o revide. Exato. Não justifica. Ele é um técnico, campeão, assim, multicampeão. Ele está em campo já é um erro. Acho tinha que dar exemplo, chegar lá e tal. Enfim, Agora é impressionante como a final ganhou esse tom de jogo sul-americano, né? Virou assim. Virou a final de Libertadores. Exato. Os últimos minutos ali virou pancadaria e aí depois, quando acabou o jogo, teve confusão. Claramente o PSG sentiu o golpe, não soube perder. Exatamente. Entendeu? E isso não pode acontecer. Isso até prova que os europeus estavam lá para jogar, para ganhar, tem conversa. Porque senão terminou o jogo e foi embora, acabou. Exatamente. Entendeu? Vão para as férias agora, todos eles estão de férias agora, vão ter 3 semanas. O brasileiro retomou, né? E agora o Flamengo futebol brasileiro. Sova no São Paulo. Mas 2-0 ficou pouco, viu? Passou dos 4 a 5-0. Então, assim... E a Europa, férias. Exato. Mas é o quê? 15 dias, 20 dias? Para esses jogadores que estavam na Copa do Mundo, alguns vão ter até 3 semanas. Ou seja, vão com a pré-temporada de algum desses times, como por exemplo do Chelsea, já diminui já pela metade. Porque estavam até agora jogando. O Barcelona, por exemplo, começou agora a pré-temporada, né? O Liverpool já fez amistoso. Aí. Já fez amistoso o Liverpool. Então, a Copa do Mundo vai cobrar conta também, né? Vai chegar essa conta também. Tenho certeza que se não tiverem um trabalho específico fisicamente, esses times que estavam agora, sobretudo na fase final da Copa do Mundo, vão estar com esse desempenho físico abaixo num futebol europeu que não costuma deixar baixo, né? Não, o sarrafo não baixa, não. O sarrafo não baixa nunca fisicamente, então na intensidade. Então realmente precisam ter essa atenção. PSG, por exemplo, que, foi campeão da Champions League, foi campeão da Copa da França, ou seja, jogou todos os jogos possíveis na temporada e que ainda tem, no final do ano, mais jogos ainda que é de Mundial. Pelo menos 2. Exatamente. Então, assim, de fato, vai ter um preço a se pagar. E aí vai precisar com que o Chelsea, por exemplo, vai precisar usar o elenco gigantesco que tem. Mas o elenco tem demais. Vai precisar, de fato, ter saber como que vai dosar esses jogadores aí.
Vitor, obrigado. Essa Copa do Mundo de Clubes, dentro do possível, nós trouxemos aqui análises e ajudamos a nossa audiência a entender melhor. Parabéns, Vitor, pelas informações. Você vê que a gente começou ali com uma brincadeira e terminou ficando um direto da redação Copa do Mundo de Clubes sério mesmo. Cumprimos o nosso dever até o final, até agora a final. E vamos abrir a imagem aí, Fabrício? Vamos ver aí quais são os projetos futuros aí, se a gente, né, adota aí alguma cobertura da Liga dos Campeões, por exemplo, que é um campeonato que todo mundo acompanha, Brasil, o mundo inteiro, porque é um assunto palpitante, o futebol, e ter uma briguinha no final é uma maravilha. Exato. É uma maravilha, né? E foi deixar os parabéns para o Fluminense, foi o 4º colocado da Copa do Mundo. Saiu a classificação, né, geral, foi o 4º colocado. Real Madrid foi em terceiro. Real Madrid foi o 3º colocado. Só pela classificação geral, né? Mas na onde o Fluminense mereceu muito mais. Exatamente. Muito mais. Se for pensar pelo que fez, mas o Fluminense está de parabéns pela 4ª colocação. Colocou o nível do futebol sul-americano lá em cima, porque a gente esperava que quarta de final e semifinal o futebol europeu comandasse totalmente, não foi o que aconteceu. E assim como o Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Botafogo também, alguns mais, outros menos, mas todos estão de parabéns, porque de fato escreveram o nome do futebol brasileiro em uma competição do nível altíssimo, como foi aí a Copa do Mundo. Obrigado, Vitor. Valeu. Um abraço.